todas as coisas. E assim oramos, agradecidos por poder cultuar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sempre é bom nós, como igreja, adorarmos o Senhor. Devemos ter uma vida de culto ao Senhor e culto a Deus todos os dias. Mas é diferente adorarmos ao Senhor como igreja. Estar junto é melhor. Como estive pregando semana passada, estar junto é algo muito importante para nós como igreja. E no Salmo 133, que você já conhece, lemos diversas vezes ele aqui. Eu quero ler o primeiro versículo e a última parte, que diz assim, do Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? Ali. E não é algo assim, talvez aconteça alguma coisa, não. A palavra de Deus nos diz, o Senhor ordena a bênção aonde os irmãos estão vivendo em união. E assim nós precisamos. Nosso tema é a unidade. É aquilo que nós desejamos para essa igreja, viver nessa unidade e estarmos debaixo da bênção e da vida do Senhor, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? E em cima dessa palavra, eu quero que você se sinta abraçado e que você também seja muito bem-vindo para cultuar o Senhor como igreja. E que você também levante-se e faça isso, dando um abraço literalmente no seu irmão aí, porque é bom que nós estejamos vivendo juntos. Dá um abraço. Nós temos mais alguns avisos, você vai ver ainda algumas cadeiras vazias aqui, mas é sempre bênção nós podemos ter um tempo de férias, muitos irmãos viajando, muitos irmãos com visitas, então é um tempo assim que nós vemos um pouquinho menos, mas graças a Deus porque você está aqui e pode adorar o Senhor com o seu coração. Então, alguns avisos que são bem importantes para a nossa dinâmica. Lembrando que sempre a partir de março a coisa começa a voltar, a nossa agenda como igreja volta. O horário do culto, como foi decidido na Assembleia, então, a partir de março, semana que vem muda o horário de verão, né? Volta, acaba o horário de verão, mas não vai mudar o nosso horário. Às 8 horas, 20 horas, ainda o nosso culto. Mas no primeiro culto de março, os nossos cultos durante todo o ano vai ser às 19h30. Então grave isso no teu coração. Às 19h30 os nossos cultos passam a partir de março a acontecer nesse horário, ok? E em março, no dia 10 e 11, nós teremos o nosso seminário, que a gente já está divulgando, com o pastor Silvano, lá de Catuípe, da Igreja Batista Brasileira, vai estar aqui e você é muito bem-vindo. Vai ser um sábado à noite e um domingo à noite, às 19h30, né, como
vai ser os nossos cultos, serão os nossos cultos nesse ano, né? Então agende essa data, dia 10 e 11 de março, seminário aqui com o pastor Silvano lá de Caqui. Ok? EBD, se é para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Em março também iniciamos, a partir do dia 18, teremos uma classe chamada Seitas e Heresias. Você vai aprender a respeito do que é a palavra de Deus. Na verdade, você vai aprender a doutrina da palavra de Deus, aquilo que você deve crer e aquilo que você não deve crer. Você sabe por que você guarda o domingo e não guarda o sábado? Aqui nós vamos aprender as doutrinas bíblicas e que são muito importantes para nós entendermos a palavra de Deus corretamente. Então nós vamos ter todos os domingos, de março até junho, ali que nós vamos ter essa classe. Então são 3 meses que todos os domingos a gente vai ter a classe de Seitas e Heresias. Você só precisa fazer a inscrição, manda um WhatsApp para a Priscila ali, ela anota o teu nome e a gente vai fazer essa classe então nesse semestre. No segundo semestre é outra classe, ok? Quem quiser ir a batismo ou membrar nessa igreja a partir da integração, que é se você já é batizado e quer se membrar nessa igreja, você também deve procurar ou a Priscila ou a diaconia, né? O Gelson, a Luísa, o Renato, né? Ou a mim mesmo, pode procurar que a gente vai explicar como que você pode fazer isso, ok? Irmãos, nós já vamos começar a divulgar um evento que nós vamos participar. Ele é para pastores e líderes e ele vai acontecer do dia 28 até 30 de agosto. Mas como é um valor um pouco mais alto, nós queremos já divulgar para os líderes para a gente poder parcelar. Então eu quero que você veja um videozinho bem rapidinho de 1 minuto aqui, que a gente vai poder e queremos estar participando como igreja, né? Pastores e líderes, ok? Leite. Volta lá que está sem som. A maior necessidade delas hoje são os relacionamentos. Então, a melhor estratégia é aquela que proporciona convivência, e isso se chama discipulado. Precisamos resgatar esta essência e sua relevância para a cultura atual. É sobre isso que vamos conversar na próxima conferência CTPI 2018. Bem simples, mas é bem na nossa direção da palavra de Deus que entendemos como igreja esse congresso de plantadores de igrejas. É bem conhecido, esses pastores são renomados e nós queremos ouvir mais ainda da palavra de Deus a respeito da missão que temos como igreja de ser e fazer discípulos, a essência da missão. Então a gente quer, o local vai ser em Campinas, né, em São Paulo, e os interessados devem me procurar, ok? Procure a mim ou a Priscila, a gente vai ajustar isso para a gente poder fazer com que o congresso lá em si não é caro a distância, né? Estava brincando com uns amigos meus lá de cima, lá de São Paulo, de Minas, né? Que eu falava, não, é bem pertinho aqui, eles diziam, olha, é perto
é perto do fim do Brasil, eles diziam, né? E via muito longe. Então sempre tem essa questão do deslocamento que é um pouquinho mais difícil. Então a gente quer ajustar da melhor maneira. Se você tem interesse, né, me procure para a gente poder ir junto como igreja, né, nesse congresso aí, ok? Irmãos, Conexão Missionária, todo ano a gente divulga e a gente participa. Conexão Missionária, então, vai ser dia 13 de março, agora, às 16 horas e às 19 o culto, mas vai mais para frente, mas vai ter testemunhos missionários, vem missionários da China, Espanha, do Paraguai. É muito bom nós participarmos. Você vai ter uma visão de reino do que está acontecendo no mundo. Vai ser ali na PIB e você deve confirmar, porque eles dão um lanche lá na tarde, então a gente tem que passar um número de pessoas que vai participar lá. Então vamos participar da Conexão Missionária. Não sei se esse ano vamos conseguir trazer um missionário aqui no domingo à noite, só no sábado, mas normalmente um missionário vem aqui no outro domingo, né? Então vamos tentar trazer, mas não é garantido ainda, ok? Não tem custo, é só confirmar a presença, ok? Outro evento que vamos ter, semana acadêmica na faculdade. Indico para os irmãos, quem puder, é particular, você vai e faz a inscrição ali na Faculdade Batista Pioneira, é R$30, né? Mas vai ser de 7 a 9 de março, das 19 às 22, com o professor Luiz Saião, né? É o mesmo que vai estar lá em Campinas, vai ter a oportunidade de ver ele aqui. Ele é uma bênção, tem um conhecimento muito profundo da palavra de Deus, ele é hebraísta, né? Então você pode ter esse privilégio de estar ali falando sobre temas teológicos do Antigo Testamento, é importante, ok? E irmãos, esse ano, como é de costume, a gente faz. Ano passado a gente não fez, né? Mas esse ano vamos fazer, mas por encomenda. Nós queremos fazer umas camisetas para que você também ande nesse propósito conosco de unidade, né? Tem a foto ali. Ver se a gente consegue botar. Aí, simples, mas é o nosso tema, né? Unidade, preservando a unidade. Então você precisa encomendar essa camiseta. Nós vamos fazer na primeira semana de março, ok? Mas para isso você precisa dar o seu nome e garantir, ok? R$22 a camiseta, ok? Então é só confirmar mandando um WhatsApp para a Priscila que você quer, e depois de confirmar, é claro, você tem que vir pegar a camiseta, né, e pagar os R$22, ok? Irmãos, vamos nos colocar de pé. Chega de aviso, vamos adorar ao Senhor. Mas antes de nós cantarmos, algo que eu tenho entendido e que tenho visto na igreja, não sei se os irmãos estão percebendo, mas o ano começou com algumas tribulações, algumas provas, saúde às vezes estão sendo afetadas, as famílias. Então a gente tem bastante coisa para a gente estar orando uns pelos outros nesse propósito de unidade. Nós como igreja devemos fazer isso, né? Então a cruz de Cristo, ela simboliza exatamente isso, o amor de Deus dispensado sobre a igreja, para que nós nos amássemos uns aos outros. E amar é muito mais do que dizer eu te amo ou dar um abraço. É realmente você se importar, é realmente você amar e se colocar no lugar do outro. E quando você dá um abraço, você dá esse abraço em sinceridade. E dizem por aí que não há melhor eu te amo do que orar uns pelos outros. E nós queremos estar orando. Peço oração para os irmãos, pela minha saúde, pela saúde da Pri. Nós precisamos da oração dos irmãos, né? Passamos por várias coisas ainda, eu tenho que consultar essa semana algumas questões da minha saúde, mas nós estamos aqui para perseverar no Senhor e nessa unidade de ser igreja, de ser membros uns dos outros, que
sabe o valor de estar junto e de saber que o outro é importante tanto quanto eu no reino de Deus. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Se você lembrar de alguém, você cita na sua oração essas pessoas que são enfermas ou famílias que precisam da restauração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A tua palavra nos afirma isso. Sabemos também que lá em Filipenses 4, a tua palavra diz que nós não devemos ficar inquietos por coisa alguma, mas que todas as nossas petições, todas as nossas ansiedades, elas sejam conhecidas diante do Senhor. Quantas pessoas enfermas, Pai. Às vezes a gente pensa no início do ano coisas ruins acontecendo aparentemente nas nossas vidas, mas nós sabemos, Senhor, que tudo está em Tuas mãos. E agora o nosso propósito como igreja é orar e pedir: Senhor, cuida da saúde do Teu povo, especialmente os daqui. Hoje estamos orando por essa igreja, Senhor, por aqueles que não puderam vir aqui, que estão enfermos em casa, Senhor, por aquelas famílias, Senhor, que às vezes estão sendo desestruturadas por ataques do inimigo, por coisas, Senhor, que tem perturbado a paz dentro do lar, Senhor. Que o Senhor quebre isso em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós estamos como igreja andando nesse propósito de unidade, Senhor, porque queremos não só, Senhor, refletir a Tua glória, Pai, mas queremos realmente viver o amar uns aos outros, Senhor. Queremos, Senhor, cuidar uns dos outros, e aqui intercedemos uns pelos outros, dizendo: Senhor, cuida da vida dos nossos irmãos, para que, Senhor, cada um tenha, Senhor, esse privilégio de adorar a Ti, Senhor, sem a enfermidade no seu corpo. Eu sei que eles adoram, Senhor, eles estão lá padecendo às vezes com alguma doença, com alguma tribulação, alguma prova, mas eu sei que eles ainda confiam no Senhor, Pai. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor faça a obra, Pai, que o Senhor cure as doenças, que o Senhor restaure as famílias, Senhor, e assim nós possamos continuar nessa caminhada de ser Teus discípulos aqui nessa terra, enquanto o Senhor nos permitir, e promover a glória do Teu nome através dessa igreja, Pai. É assim que oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Continue de pé, vamos adorar ao Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Chorar nossas misérias, reconhecer as nossas imperfeições, isso é caminhar para o alto. Isso é estarmos aqui prestando culto a Deus, não fecharmos os olhos para o que não está correto em nós, mas sim é se derramar, se despejar diante de Deus e pedir pelo consolo, pelo abrigo dele. Que esse seja o nosso caminhar, o nosso encontro com Deus, e que Ele e a Sua presença possam satisfazer, trabalhar todas aquelas faltas que há em nosso coração, e ali a gente glorifique ao Senhor. Que seja esse o nosso culto esta noite, com um coração sincero se derramando diante de um Deus maravilhoso e tremendo. Oh, Senhor.
deterados, porque o Senhor está nessa obra. O Senhor está ministrando em nossos corações. E como dizer não à voz de um Deus que nos cura, que nos trata, que ainda em aflições às vezes nos derrama rios de paz no coração, e ali nos achegamos no Senhor, choramos as nossas misérias e somos felizes e consolados diante do nosso Senhor amado.
podemos sentir a paz de Deus, a paz do nosso Senhor, a presença de Deus, é porque um dia Jesus Cristo foi morto numa cruz, com uma multidão de pecados sobre ele. O meu pecado, o seu pecado, mas ele suportou isso por amor, porque ele queria estar aqui, cedendo da sua presença, do seu amor, da sua paz. Vendo os irmãos levantando as mãos, se derramando em sinceridade diante dele. E é pela fé no Filho de Deus que nós somos vencedores, amados. E por isso nós podemos celebrar essa noite com essa música, dizendo: Senhor, eu sou vencedor em Ti, porque eu creio e seguirei crendo até o último dia da minha vida, meu Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá, Deus, condições, Pai, de estarmos trabalhando, Senhor, pelo Teu reino, Pai. Que o Senhor nos dá saúde, Deus, para trabalhar, Senhor, para que nós trouxemos, Senhor, até a Tua casa, Pai, tudo aquilo, Deus, que Tu nos dá, Pai. Te louvamos, Senhor, por tudo, Pai, pelos dízimos, Senhor. Esteja, Pai, abençoando, Pai, as crianças, Pai, no momento, Deus, onde elas estarão aprendendo, Pai, um pouco mais da Tua palavra, Deus. Abençoa, Pai, as professoras, Pai, que durante a semana, Deus, tem preparado, Deus, com ânimo, Pai, essa aula, Deus, essa palavra, Deus, para que elas possam levar, Senhor, e possam praticar durante a semana, Pai. Esteja, Pai, conosco, Pai, durante esse louvor, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.
Se achegue a Ele e peça com sinceridade de coração. Deus não nega um pedido de um filho seu querendo se achegar diante dele. Mas peça para que Ele também te transforme e você possa cada vez mais se achar em santidade diante de Deus. Deus honrará o seu pedido e você contemplará a grandeza desse Deus de uma forma que nunca mais desejará se afastar ou sequer pecar contra esse Deus. Maravilhoso, Senhor.
disfunção com o seu coração e uma opressão muito forte também. Havia uma luta no meu interior, mas quem diria que Deus poderia ainda assim trazer essa paz sobre meu coração? Há um remédio na presença de Deus, há um consolo na presença de Deus, e só um coração quebrantado pode experimentar isso. E sejamos nós, amados, e sejamos nós, esse povo unido, com o coração contrito, arrependido, que se deposita diante de Deus. Glórias a Deus, irmãos, porque ainda cheio de falhas que somos, Deus nos ama, nos olha, Ele nos dá essa beleza de presente, a sua santa paz. Glórias a Ti, meu Pai. Aleluia, Senhor. Amém, amado. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Jesus. Unidos com o coração humilde, quebrantado, arrependido. Foi o que o João acabou de falar aqui. E eu vejo como Deus ele trabalha em unidade na sua mensagem também, ainda que por pessoas diferentes naquilo que Ele quer falar ao seu povo, a sua igreja, que somos nós, pelas pessoas diferentes, mas Ele fala de uma maneira única, né? E antes de ler a Bíblia com vocês e meditar no que o Senhor colocou no meu coração, quero só relembrar o que falei há uns dias atrás numa pregação acerca do que Jesus Cristo orou no Calvário antes de ir para a cruz. Após ter orado por si mesmo e pelos seus discípulos, Ele orou por aqueles que viriam a crer na mensagem dos discípulos, que somos nós, a igreja de hoje, né? Ele disse: Pai, assim como o Senhor está em mim e eu em Ti, que eles estejam em nós. Então o princípio da unidade se resume nisso. E eu estava pensando, como eu posso saber se eu estou andando em unidade ou sendo, né, um propósito do que Deus quer? É simples. Basta saber se eu estou em Jesus Cristo. Porque estar em comunhão uns com os outros é uma consequência natural daqueles que já estão em Jesus. Estão sendo um com o Pai, com o Cristo e, consequentemente, com os irmãos. E aí, eu estava ouvindo uma palavra de um pastor que falava sobre uma pesquisa que havia sido feita com pastores evangélicos. Vejam bem, a gente está falando da liderança da igreja no Brasil. E a pesquisa consistia em quanto tempo, em média, né? Não é que todos, né? Em média, os pastores evangélicos passam com a palavra de Deus. E ele disse que ficou um tanto preocupado, porque a média deu 5 minutos. E ele disse: puxa vida, as maiores experiências que eu ando tendo são com Deus, são no meu gabinete pastoral, quando eu sento para meditar sobre a palavra, 7, 8 da manhã, e quando eu vejo o tempo passou voando. É meio-dia, 1h, e eu tive experiências com Deus, experiências espirituais com Deus. Ele disse: 5 minutos não dá, isso é impossível. E aí ele fez uma comparação do Brasil como um grande lago, mas com uma fundura muito baixa, muito rasa. Ou seja, se os pastores têm esse tempo de dedicação à palavra, e aí ele disse assim, que se a Bíblia fala que Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, e eu não medito na palavra de Deus, se eu tiro a palavra de Deus da minha vida, eu estou tirando Cristo da minha vida. Então isso foi algo muito forte no meu coração, e eu gostaria de fazer uma introdução assim. Isso tem a ver com o que nós vamos ler aqui hoje. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 17.
capítulo 17, a partir do verso 11. Diz assim, está falando de Jesus. Indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, que nesta noite, Deus, as nossas mentes, os nossos corações, Deus, estejam sujeitos exclusivamente, Deus, à tua autoridade. Que nada daquilo, Deus, que é opressivo, que é perturbador, que nada daquilo que é entrave, Senhor, para a tua palavra nas mentes, nos corações, nas almas feridas, Senhor, que nada impeça, Senhor, do teu poder de ministrar no profundo de cada um dos teus filhos, o Senhor que conhece cada um de nós na sua particularidade, Senhor. Nós consagramos a Ti esse momento e pedimos que o Senhor impeça qualquer intervenção das trevas, Pai, para a glória do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto, ele está falando sobre 10 leprosos. Aí você vai me perguntar, tá, você vai falar da unidade ou você vai falar da cura dos leprosos? Eu vou dizer que eu vou falar a respeito da unidade a partir desse texto que fala sobre a cura dos leprosos, tá? Bom, não sei se todos aqui sabem, mas para aqueles que não sabem, ser um leproso nessa época em que Jesus estava na terra, na época em que se vivia debaixo do jugo da lei, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, o leproso ele era visto como um imundo, alguém impuro, alguém pecador. Lepra é sinônimo de imundícia, de ausência de graça, de perdão. E ser um leproso nessa época implicava em algumas coisas, dentre elas, viver isolado do povo, numa aldeia, numa comunidade, num acampamento próximo às cidades. Isso, se você quiser acompanhar, está em Levítico 13:15 e Números 5, verso 2. O leproso, ele era alguém que, quando alguém se aproximava dele, ele levantava a mão e ele gritava: imundo! Ou ele gritava: impuro! É como se hoje a gente dissesse: pecador, cuidado, não se aproxime, não se contamine comigo. Ou ainda, há registros que dizem que o leproso carregava um sino, que quando alguém se aproximava, ele badalava o sino como um sinal de alerta, dizendo: olha, e tem um impuro pecador, então não se aproxime, cuidado, eu não sou digno de estar convivendo com você. Por isso, diz o texto que 10 leprosos, os quais pararam de longe ou a certa distância, dependendo das Bíblias de vocês, clamaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Eu fiquei pensando, por que será que eles fizeram esse clamor a Jesus? E aí, quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a imaginar uma cena na minha cabeça, o pessoal com aquelas roupas antigas, Jesus passando, o pessoal com a lepra, a cultura da época. E aí eu pensei assim: poxa, mas se esse pessoal é excluso, o que mais um leproso poderia querer se não ter o seu problema resolvido? Se não ser incluso novamente na sociedade, se não ser
retirado de si o seu jugo do pecado ou de imundícia e retomar as suas atividades normais, sem a vista do desprezo, sem a vista do julgamento daqueles que convivem com você. E é por isso que eles dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia, porque misericórdia significa segunda chance. Senhor, nos devolve uma oportunidade. Senhor, estende a graça a que não temos. E Jesus, como Ele é o consumador da graça na cruz, o dispenseiro da graça, Ele diz assim: poxa, eu estou indo a Jerusalém, para o povo de Deus, mas se vocês estão clamando a mim, eu tenho o que vocês precisam. Ele diz assim: ó, ide, se apresentem ao sacerdote, tenham uma segunda chance, retomem as suas atividades. Ele diz assim: eu tenho graça para estender. Mas uma das coisas que me fez pensar a respeito desse texto, porque nós vamos falar a respeito de gratidão, e o tema da palavra de hoje é a gratidão que nos une. A gratidão que nos une. Antes disso, nós temos um quadro aqui de 90% das pessoas que experimentaram a graça de Deus, mas que continuaram seguindo o seu próprio propósito de vida, contra 10% que voltaram para agradecer e para glorificar o nome do Pai através de Cristo. Isso me levou a pensar na igreja brasileira, na nossa igreja local, na minha vida como membro do corpo de Cristo, em qual real motivo em que nossos corações recorrem a Jesus. Não sei para você qual é a sua resposta. É propósito de Deus que nós clamemos ao Senhor. A Bíblia fala, Jesus diz: vinde a mim quem está sobrecarregado e cansado, eu tenho alívio, eu tenho graça para isso. Mas a pergunta é: será que nós estamos olhando para Jesus, para Deus, para a igreja, para a palavra dele somente como uma maneira de resolver os nossos problemas? Você deve conhecer pelo menos uma pessoa, uma meia dúzia de pessoas que queria muito uma coisa, ou um emprego, ou um marido, uma esposa, ou um carro, ou resolver um problema financeiro, ou ainda um problema de enfermidade. E quando essa pessoa começa a ser abençoada por Deus, parece que ela se contenta com aquilo, dá o fora do caminho, que é Jesus Cristo, acha que vai viver bem por conta própria, e é isso. Ele não deixa de ter a sua bênção. Deus curou os leprosos, mas o que foi deles, né? Então, a gente vai ter um empecilho, ou alguns entraves que no primeiro momento parece ser a lepra só em si, né? Parece ser um problema. Seja a carência emocional, sejam as mágoas e machucaduras, seja um histórico de vícios. Vá saber quantas implicações existem para pecados atualmente, se eu for transferir essa lepra para uma aplicabilidade prática atual. Os nossos pecados hoje são vários, as nossas limitações elas também são várias. Mas existe algo aqui chamado certa distância. Existe algo aqui chamado pararam de longe. Aqueles que recorrem a Jesus ou a Deus, mas que dizem assim: ó Senhor, ó Jesus, fica aí que tá bom, me abençoa daí que tá bom, que eu fico daqui para cá. Existe algo chamado certa distância, que é uma barreira no coração das pessoas. Uma certa distância que, quando eu leio Lucas 14, quando Jesus confronta a multidão que o seguia, ele disse: quem amar pai, mãe, daí ele termina: a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, porque não vai conseguir ser meu discípulo. Como é difícil matar a vontade própria. A vontade própria, os meus planos, o meu querer, as minhas coisas, o meu projeto. Como é desafiador para a carne do ser humano essa lepra, essa pecaminosidade de dizer assim: Senhor, eu posso fazer do meu jeito sem o Senhor se intrometer na minha vida. Eu nem ao menos quero perguntar para o Senhor o que o Senhor tem para a minha vida. Eu nem quero fazer isso.
porque eu mais ou menos já sei, então eu não vou pedir. Certa distância. E eu quero dizer para vocês que nem todos os que experimentam as bênçãos de Deus vão herdar a salvação. Essa palavra está falando de 10 pessoas que experimentaram as bênçãos de Deus. Tá certo? Eram gentios, não eram o povo de Deus. Talvez você vai dizer, pode ser aplicado esse texto a pessoas que não são crentes. E é verdade. Porque a Bíblia fala que o sol nasce sobre justos e injustos. Deus concede bênçãos para aqueles que também não estão sendo contados no meio do seu povo. Deus não encolhe a sua mão de abençoar. A questão é que a palavra de Deus ela está estabelecida, o caminho, a verdade, os preceitos e as leis universais estão estabelecidas, e a questão não é a lepra em si, mas a questão é a certa distância. A questão é o nosso coração, é como estamos dispostos, ou com que coração estamos recorrendo ao Senhor. Porque se de um lado nós temos pessoas, ou somos pessoas que dizem Jesus, mestre, ou seja, eles sabiam que Jesus estava fazendo grandes feitos, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou, Jesus foi popularmente conhecido, e aí havia aquela questão, será que é o Messias ou não é o Messias? Outros textos relatam pessoas que clamaram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí eu estava olhando esse texto aqui, não fala isso, filho de Davi. Aqui diz assim, Jesus, mestre, tu que ensinas no templo, que cura as pessoas. Mas aqui não diz que eles reconheceram Jesus como o Messias, o Salvador, o Santo de Deus. Aqui só diz que eles exclamaram Jesus, mestre. Talvez isso tenha a ver mesmo com a realidade que eles estavam vivendo. Eles se achegaram a Jesus por um problema. E eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa que me acheguei a Jesus por problemas. E graças à misericórdia de Deus, houve uma revelação, houve uma profundidade de tratamento de Deus no meu coração. Mas o fato é que essa certa distância, esse olhar para Jesus como uma solução dos problemas e não como o Senhor da minha vida, é que acaba sendo um entrave para que o meu coração grato seja trabalhado, ministrado, enchido de amor, e eu então possa me voltar e me achegar a Jesus da maneira como cabe, da maneira como Ele é digno, e da maneira como irá de fato nos abençoar e nos unir conforme é o propósito. Então eu quero dizer para vocês que se de um lado nós temos isso, e em grande escala, por outro lado, a gratidão que nos une é aquela que em primeiro ponto nos faz glorificar o nome de Deus. Veja bem, esse leproso, um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Se de um lado ele estava antes levantando o seu braço ou a sua voz dizendo imundo, imundo, aqui então o que antes era motivo de vergonha para ele ou de desprezo, agora ele usa a sua voz para glorificar o nome de Deus. E aí às vezes nós vemos algumas pessoas que Deus resgatou, mas que ele tem vergonha de dar o seu testemunho de vida. Ele diz assim, não, meu testemunho vai escandalizar muito. Não, isso eu não posso falar. Se eu fosse me ater a isso, a coisa ia estar feia. Mas o fato é que esse homem, ele teve um coração grato. E ele entendeu que Jesus, ele não era simplesmente uma pessoa ou alguém que ensinava algo. Jesus era o Santo de Deus, o Messias, o Cristo que haveria de vir. E obtendo essa revelação, porque aqui há uma conversão. Aqui fala, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra. Mas fala antes ali que ele voltou glorificando. Se uma hora ele estava indo para cá, ele voltou.
Houve uma conversão, e se antes ele tinha um motivo de desprezo ou de vergonha, agora ele voltou glorificando a Deus em alta voz por estar sendo restaurado, por estar sendo curado, alcançado pelo Senhor, e glorifica o nome de Deus em alta voz. Quantos de nós se aplicam a pensar em como estamos glorificando a Deus? Você tem glorificado a Deus em alta voz? E eu não estou falando só no sentido de falar do seu testemunho de vida, mas no caminho que você tem feito no seu dia a dia, você tem orado com aqueles que precisam? Você tem gastado esse tempo com as pessoas que você tem encontrado? Ou você tem passado a toque de caixa como os outros 9 que nem olharam para Jesus após estar sendo curados e seguiram a sua vida? E eu acredito que eles devem ter se mostrado ao sacerdote, isso não fala aqui, mas devem ter voltado para as suas vidas, para as suas rotinas, para os seus planos, para aquilo que os convinha. E não tem como você ser discípulo de Jesus amando mais a si mesmo. Essa palavra, ela nos confronta nesse aspecto. Mas a gratidão que nos une e nos faz estar em Jesus glorificando a Deus, ela precisa ter uma evidência de transformação nesse caminho de volta. Não adianta a gente vir aos pés de Jesus ou à igreja todo domingo se não evidenciarmos isso com um testemunho de vida que glorifique o Pai, nas coisas menores e nas coisas maiores. Eu estava ouvindo um devocional também essa semana que falava sobre as coisas pequenas. E nós exercemos fé em todas as coisas. Coisas grandes, coisas pequenas, uma oração, em ser pontual, em honrar com a nossa palavra. Muitas coisas nós exercemos fé. E isso faz parte de um testemunho de glória. Em alta voz ou em silêncio com atitudes. Isso também é gritante através das nossas vidas. A gratidão que nos une e nos faz glorificar a Deus no primeiro momento, e ela também nos leva a uma rendição e uma entrega aos pés de Jesus. A grande questão é o seguinte: como eu vou quebrar ou como eu vou encurtar esta certa distância até conseguir me render aos pés de Jesus? E eu não sei de você, eu sei de mim. Vou falar para os irmãos assim, muitas coisas não foi muito difícil na minha vida, porque eu vim muito mal para a igreja. Então, para mim, eu aceitei muita coisa. Quando eu vim para a igreja, eu tinha cerca de 27 anos. Então, para mim, eu vim como último recurso. Eu já tinha procurado um monte de coisas, um monte de soluções e eu não tinha encontrado. Então eu disse assim, não, se existe Deus de verdade e Ele tem condições de fazer, é esse Deus que vai resolver o meu problema. Era assim, essa era a situação. Esse Deus vai resolver o meu problema. E eu cheguei a Deus mesmo com esse coração sincero. Eu sei que as coisas começaram a acontecer muito rápido, mas houve uma mudança de conceitos muito rápido também. E coisas que eu achava loucura. Não dá para viver assim. É impossível viver dessa forma. Eu achava loucura porque a minha vida culturalmente estava de uma certa forma. Eu sofria dessa lepra. Mas essa distância foi se encurtando aos poucos. 3 meses dentro da igreja, ouvindo louvores, me quebrantando, o Senhor me ministrando. Houve um dia em que eu estava já nesse caminho como um dos que voltou. E Deus revelou para mim a minha lepra, a minha miséria e um pouquinho da grandeza dele. E aí eu disse, olha, não importa mais os meus planos, não importa mais o que eu fiz até agora. Eu sei que a partir daqui eu quero uma vida nova nesse Jesus e a minha vida já não me pertence mais. E eu me lembro de um curta-metragem que foi feito na faculdade uma vez, que o título era assim, a quem pertence sua vida. Era uma história lá que não tinha muito a ver com religião, mas o vídeo encerrava quando o autor dizia assim, se você não sabe a quem pertence a sua vida, é porque ela não mais lhe pertence. E eu disse assim, poxa, pode não fazer muito sentido, mas tem tudo a ver, né? E aí então,
Deus começou a ministrar a sua palavra e a gente começou a se render aos poucos. Até hoje eu também não consigo, como o João falou aqui, cantar essa música e eu entrego tudo a Ti. Porque a gente sempre tem as nossas ressalvas, né? As nossas inseguranças da carne, humanas e tal. Mas o meu alvo também é esse. É esse porque o meu alvo é aquele, de estar em Cristo Jesus. E para estar plenamente em Cristo Jesus, eu preciso também estar plenamente rendido. Eu quero ser um com os meus irmãos. E esse tem sido um desafio e uma palavra que eu deixo para a igreja. 90% das pessoas do texto, é uma estatística alta, hein? Preferiram viver para si. 10% tiveram um coração grato e sujeito ao que Deus tinha, né? No caso, o estrangeiro. Agora, o que realmente me pega é o seguinte: vocês já me conhecem, eu não levo Deus na brincadeira, mas o meu evangelho, aquilo que eu prego, não é o terrorismo, né? Aquilo do convertam-se e vocês vão para o inferno. Eu já falei isso outras vezes. Mas o texto, ele é muito claro. E para mim ficou evidente o seguinte, que as pessoas que experimentam da graça de Deus, das pessoas que experimentam, nem todos vão ser salvos. Nem todos os que estão na igreja, ou sentam na igreja, domingo, serão salvos. Infelizmente. Mas a Bíblia fala naquele que permanecer e perseverar até o fim. Aonde? Em Cristo. Em unidade. Então, eu quero simplesmente, com essa palavra simples, chamar os irmãos a um compromisso a essa unidade. A não retirar o nosso Jesus, que é a palavra diária das nossas vidas, e a buscar não ser um lago raso, a ter uma imersão nessa palavra, assim, para que essa metanoia que fala em Romanos, né, a renovação da nossa mente, seja pelas Escrituras, a ponto de eu ser menos em mim mesmo e mais em Cristo Jesus, porque assim a gente vai estar no caminho, sendo um só, sendo um com Cristo. E é essa a minha palavra de hoje. Eu gostaria de ter um tempo de ministração, de oração. O Emerson está aí? Meme, para quem não conhece, o Emerson é o Meme, da sua irmã. E eu gostaria que você orasse com Deus aí. Deus tem os olhos fixos na terra, buscando alguém a quem possa abençoar. Isso é uma verdade, está estabelecido. Apocalipse fala que o anjo do Senhor passeia no meio da igreja. E assim como Jesus passava para Jerusalém, passou pela Galileia e encontrou esses 10 leprosos, Jesus também passeia hoje, aqui nesse lugar. Jesus, Ele passa pela nossa casa todos os dias, pelo nosso quarto em oração. E Ele, sendo a palavra de Deus, Ele também passa pelo nosso interior, e as Escrituras dele nos examinam quando nós buscamos. Quero dizer que o problema não é a lepra, o problema não é a imperfeição nem a limitação, o problema é a certa distância. É o clamar de longe, é o esperar de longe, é o colocar um quê na ação de Deus em nós. Então eu quero orar junto com você, para que essa oração que Jesus fez por nós antes de morrer, nós possamos fazer agora como igreja, para que possamos ser um com Ele, e que consequentemente assim sejamos uns com os outros. Fale com Deus. Depois eu vou orar e a gente encerra.
minha fé com os meus irmãos em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem quebrado julgos nas minhas costas. O Senhor tem desfeito religiosidades, Deus. Está tão bom servir o Senhor, cada vez mais leve, Deus. A igreja, Senhor, está cada vez melhor, o convívio, tudo está mais fácil, Senhor. Mas não é o meu redor que mudou, Senhor. O que mudou é o meu coração, o que o Senhor tem feito na minha vida. E eu quero glorificar o Teu nome, porque o Senhor também me purifica, Senhor, e me permite ser usado. E eu assim peço, Deus, que essa palavra simples, mas tão rica, Senhor, em valor e significado, ela seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. Que o Teu propósito a partir disso seja de fato cumprido em nós, Pai. E como igreja, nós aqui dizemos amém porque Jesus orou naquele monte, Senhor, antes de ir para a cruz. Porque nos amou, Senhor. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos faça um com Cristo, contigo, com o Espírito Santo, com os nossos irmãos, Pai. Para que o mundo creia que Jesus é Filho de Deus. Querido Deus, nós dizemos amém para os Teus planos e pedimos que o Senhor nos ajude com a certa distância que o nosso coração ainda tem de Ti. Que o Senhor assim nos faça um corpo com muitas juntas e que aquilo que está no Salmo 133, Senhor, nós possamos vivenciar como a Tua igreja no passado, Deus, por onde passava, obtinha, Senhor Deus, o carisma das pessoas e anunciavam o Evangelho com o coração bem disposto, Senhor. Que o nosso pensamento, sentimento e atitude seja uma só, para a glória do Teu nome nesse tempo que se chama o tempo do fim, Senhor, as vésperas da volta de Jesus, e que assim seremos plenamente glorificados na Tua semelhança, Pai. Essa é a nossa oração com fé no nome de Jesus. Amém.
faz-nos um. Essa deve ser a nossa oração, para que nós entendamos a oração de Cristo. Enquanto Jessé ministrava, eu lembrava dessa oração que Jesus fez um pouco antes de Ele assumir o nosso lugar naquela cruz. Pouco antes de Ele padecer por todos os nossos pecados, de Ele sofrer o que nós deveríamos ter sofrido. E em algumas partes Ele vai dizendo assim na oração: é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Por esses que eu estou orando. Eu não peço que tire eles do mundo, e sim que os guarde do mal. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém? Cristo e o amor dele deve ser o centro dessa igreja. Amém, irmãos? É esse amor que vai fazer com que uma igreja ela permaneça na verdade da santificação, do cuidado de reconhecer que eu sou pecador e que você é pecador, mas que apesar do pecado que cometemos muitas vezes, Cristo vem e derrama o bálsamo de cura, de perdão por causa do sangue dele. Deus olha do céu e não mais vê pecadores da terra nova. Ele vê a justiça do sangue de Jesus sobre a tua e a minha vida. Amém, irmãos? Se coloque de pé e vamos orar para encerrar esse tempo aqui. É maravilhoso saber que nós temos um Deus que se compadece de nós e das nossas fraquezas. E como igreja queremos andar assim, confiando no que Ele faz, não no que nós fazemos. No que Ele tem para nós e não no que nós projetamos. E eu quero agradecer a presença do Thiago e Isabela, isso? Que vieram com o Geraldino Norten, é isso? Bem, que Deus abençoe a vida de vocês e todos que puderam estar hoje estejam também no próximo domingo. Queremos viver essa unidade. Jéssica, né, namorado, que bênção ter vocês aqui. Vê-los de novo, se mudaram, né? Jéssica está mais longe agora, mas que Deus abençoe vocês e o retorno de vocês. E que nós, como igreja, possamos todos os dias lembrar que Cristo, como o Jessé falou aqui, Cristo está em nós e nós devemos permanecer nesse Cristo que nos une. É Ele que permanece mantendo a graça dele e a misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque podemos confiar no teu nome e na tua palavra. Nos livre de viver um evangelho, Senhor, de 5 minutos. Nos livre, Senhor, de viver um evangelho sem a cruz de Cristo. Nos livre de viver um evangelho egoísta, que não ama o próximo, que não ama aquele que nos afronta, porque a tua palavra diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Senhor, nos faz aprender todos os dias,
que o Teu Evangelho é para ser vivido por completo, Pai, não apenas parte deles. Que nós tenhamos esse coração de que, no meio do caminho, nós tenhamos essa mudança de mentalidade e retornemos para reconhecer que tudo vem do Senhor e que a cura não é mais importante do que os Teus pés. É ali que queremos estar, Pai, como aquele leproso que voltou, Pai. Não queremos que essa igreja 10% volte, nós queremos 100% dessa igreja, da Terra Nova, se derramando aos Teus pés, Pai. É assim que nós oramos, Pai. E que o Teu amor, Deus, que o Teu amor, Deus Pai, que a consolação do Teu Santo Espírito e a graça imensa, o favor imerecido de Jesus Cristo, o Teu Filho e nosso Salvador, esteja conosco todos os dias, cada minuto dessa semana, Senhor, para que possamos estar aqui debaixo da Tua graça novamente no próximo domingo, levantarmos as nossas mãos e dizer: Tu és o nosso Deus a quem amamos. E assim, Senhor, nós oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vão na paz, abrace o seu irmão e tenham